Fala aí, sétimo ano, tranquilos? Tranquilidade máxima, né? Hoje chegamos no último módulo do livro 2. Né? Passou rápido demais. E a gente ainda tá nessa aqui do álcool em gel, né? Tem jeito. Bom, hoje então, módulo 14, o período pré-colonial na América Portuguesa. Vamos falar, né? Vamos tratar da chegada dos portugueses e o início dessa exploração portuguesa no Brasil, mas no que tange ao período pré-colonial, né? Ou seja, de fato ainda antes de uma colonização. Acredito que seja isso, né? Clicou na Gretchen, leva para o canal, já sabe, né? Eu repito, mas já sabe. Bom, então muito simples. Então, características iniciais. Não havia uma preocupação portuguesa com uma conquista efetiva na colônia americana. Por quê? Por que Portugal fica de 1500 até 1530 sem efetivamente colonizar o território brasileiro, né? Já que o território era muito rico, muito interessante. Se a gente observar o documento histórico, por exemplo, da carta do Pero Vaz Caminha, quando ele chega com Cabral em 1500 em Salvador, né? E manda de Porto Seguro e manda a carta para Portugal, né, falando sobre esse novo território, descoberta, aquele blá 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 todo. Bom, Portugal tinha outro interesse. O interesse era a rota comercial com as Índias. Eu venho falando isso a todo momento, a todo instante. O interesse da expansão marítima portuguesa inicial, primordial, era chegar nas Índias. Eles tinham conseguido já. Antes da viagem de Cabral ao Brasil, oficialmente, a chegada dos portugueses de maneira oficial, Vasco da Gama já tinha conseguido ultrapassar o continente africano e chegar lá nas Índias. Então esse era o principal. Os principais produtos estavam nas Índias, as especiarias. Então Portugal estava totalmente interessado lá no Oriente, mas não queria, de certa forma, abrir mão desse espaço territorial que era o Brasil. Então, vai fazer o Brasil de um entreposto comercial. Né? Sempre que saía de lá de Portugal, descia até o Brasil, fazia suas trocas econômicas, que nós vamos conhecer, depois partia para as Índias. Beleza? Voltando das Índias, parava no Brasil. O Brasil era o meio do caminho entre Portugal e as Índias. Então não havia metais preciosos aparentes. Então os portugueses chegaram, vão olhar os indígenas no litoral brasileiro, indígenas que não faziam uso de metais preciosos, né, de maneira aparente, não sabia. Eles acreditavam que no Brasil poderia sim ter metal precioso, uma vez que logo depois, né, de um tempinho ali mais ou menos, a Espanha descobre o grande império asteca e começa, né, a informação a se difundir em questão do ouro nas Américas. Então, lógico, Portugal acreditava, sim, deve ter, mas deve ter lá para dentro. Eu não estou vendo nenhum indígena aqui com isso. Então, gastar dinheiro saindo do foco principal, que eram as Índias, não era interessante. Não havia excedente agrícola atraente. As populações indígenas eram em menor número, os grupos eram pequenos, muito diferente dos incas e astecas, que foram grandes civilizações numéricas, né, em termos de número, e eles não viam nenhum tipo de produto também tropical, agrícola tropical interessante. O único que eles vão ver com interesse é o pau-brasil, né, que seria o extrativismo. Então, eles vão olhar os portugueses de uma e falar: essa terra é interessante, mas ela não é suficiente do que a gente está vendo aqui para a gente sair do principal, que era aquela chegada nas Índias e conseguir, né, manter o comércio. Eu coloquei aqui também, né, além dessas características que vocês estão vendo, o etnocentrismo europeu. Lógico, a gente já falou bastante sobre o que seria o etnocentrismo, você botar a sua etnia na frente, ao ditar o certo e errado pelo mundo, a sua cultura. E é lógico que a chegada, né, dos europeus, esse encontro de culturas bem diferentes, né, as indígenas com os europeus, lógico, vai se dar pelo olhar etnocêntrico acima de tudo, e os portugueses já vão olhar: bom, essa terra é nossa, vamos começar um processo de adaptação nesse território. Mas a gente chama de período pré-colonial, porque Portugal, a princípio, não vai mexer com o território. Ele só quer vir, fazer o comércio e ir embora. Vem, faz o comércio e vai embora. Durante 30 aninhos eles vão ficar dessa forma. Tá? Bom, então
basicamente se dá dessa maneira. Então, nesse período pré-colonial, quais seriam os interesses portugueses? Bom, está aqui já dizendo o principal, o extrativismo do pau-brasil. Coloquei uma imagem, porque a gente sempre fala muito, né? Pau-brasil, pau-brasil, pau-brasil. E às vezes a gente não tem nem uma imagem, tá, para associar. Então, a madeira aí do pau-brasil, ela é muito valorizada, até por esse tom avermelhado que ela possui, então faz móveis bonitos, né? Com a cor muito bonita, dizem ser muito resistente, nunca tive a oportunidade de ver. E também tem a questão da tinta, né? Você conseguiria extrair tinta avermelhada do tronco do pau-brasil. Tá? Então, isso tudo para atingir tecidos, aquilo tudo, então era um produto de extremo valor comercial para os europeus. E os europeus já conheciam o pau-brasil, então quando eles chegaram aqui, os portugueses olharam, identificaram e falaram: bom, esse é o produto que a gente quer explorar da melhor maneira possível. Então, outras coisas, né? Animais exóticos, peles de animais, expedições guarda-costas, né? com uma ideia, né? de tentar manter o território, esse território recém-conquistado para os portugueses. Lógico, tinham franceses, tinham holandeses, tinham outros grupos interessados nesse novo território e descobrindo, pô, o pau-brasil deve ter riqueza. Isso, lógico, que isso despertaria o interesse das outras pessoas. Portugal tinha muito medo de perder esse território, mas até então vai manter dessa forma, né? Fazendo expedições guarda-costas, né, para guardar essa parte costeira no Brasil, e vai fazer as feitorias. Cara, isso está sempre na sua prova. Tá? Sempre, feitorias, função comercial e militar. Então é um posto comercial que vai ser montado. Esse posto comercial montado, você já tem um contato com os indígenas. Os portugueses então falam: ó, vai pegando as peles dos animais, eu compro isso, tá? Eu gosto disso, quero pau-brasil. Beleza? Vai fazendo aí. Então os indígenas iam lá, começavam a cortar madeira, recolher esses equipamentos, vamos falar assim, né, esses itens, e já deixava na feitoria. Quando os portugueses chegavam nessas viagens, já estava prontinho lá, tudo bonitinho, tudo recolhido. Então eles passavam 2, 3 dias para recolher a água, aquela coisa toda, abastecer, desabastecer, e depois partia para as Índias, ou então partia para Portugal, dependendo se estava indo ou voltando. E deixava o que aqui? Deixava para os indígenas um pagamento sobre esse trabalho e sobre a troca do produto. Então deixava bijuteria, espelho, produtos que não tinham um valor econômico alto para os europeus, porque era uma coisa boba para eles, já tinha um monte. Mas vai ter um valor alto econômico para os indígenas. Eles nunca tiveram um espelho, nunca tiveram aquele item, aqueles tipos de item, bijuteria, aquela coisa toda. Então, lógico, né? Trocar árvore, que é uma coisa que para eles era a vida inteira deles, eles encontraram essas árvores por esses produtos que eles nunca viram, achavam que estavam fazendo um bom negócio, quando na verdade não estavam. Né? Devido ao momento, né, a questão da disparidade econômica muito grande. E os primeiros colonos nesse momento, os degredados e os náufragos. Né? O degredado é no sentido de que o cara fez alguma besteira lá em Portugal, né? Fez alguma besteira, cometeu algum crime que ele poderia ser levado ao degredo, à expulsão. Ó, você vai ser expulso aqui de Portugal e vai viver numa colônia, vai viver lá em outro local. E mandava essa galera aqui para o Brasil, né, os rejeitados de certa forma. E quem naufragava nessas aventuras marítimas acabava parando por aqui e ficava. Esses eram os primeiros colonos, aí vai começar a lidar com os indígenas. Uma pergunta que geralmente é muito feita é a questão da comunicação. Né? Caramba, como eles se comunicaram inicialmente, visto que os portugueses falavam português e os indígenas aqui, cada um com a sua língua. Né? Quando duas pessoas querem se comunicar, a comunicação acontece. Beleza? Mesmo que não falem a mesma língua. Existem padrões aí universais de você apontar, falar uma palavra, né? E ter pessoas mais habilidosas em aprender outras línguas. Isso sempre existiu. Isso sempre foi muito bom nesse sentido. Então, alguns portugueses ficando acampados nessas feitorias para fazerem esse contato com os indígenas, os acordos, as falas e por aí vai.
Beleza? Então, aos pouquinhos, as coisas foram se acertando. Tanto os portugueses aprendendo palavras daquelas populações indígenas que eles tinham contato, assim como os indígenas, essas populações também aprendendo com os portugueses. Beleza? Esse é o primeiro contato. Nesse primeiro contato, os portugueses não chegam para os indígenas e falam: queremos a terra é nossa, ou quero a sua terra. Tá? É só esse contato comercial a princípio. Lógico que muitos grupos, ao visualizarem a chegada dos portugueses, foram para o interior, foram embora, não quiseram fazer contato. Algumas tribos mais violentas, tribos mais rebeldes, e outras que eram mais tranquilas em relação a fazerem contato. Por exemplo, os tamoios, a gente pode citar como sendo uma população indígena, um grupo indígena muito tranquilo de se lidar inicialmente com os europeus. Bom, depois desses interesses, é lógico que vão permanecer choques culturais. São duas grandes culturas, grupos de culturas, melhor dizendo, que se confrontam dada a chegada dos europeus na América. Bom, peguei uma imagem aqui, acredito que vocês já devem ter visto. Essa imagem ela mostra um ritual antropofágico, mas muito exagerado. Né? O artista que fez a xilogravura, ele nunca pisou na América. Né? Até já comentei isso com vocês em outra ocasião. E ele só desenhava, fazia as pinturas através dos relatos. Você sabe que um relato vai passando para um, que vai passando para outro, sem um compromisso com uma verdade mais aproximada, né, do que seria o fiel, acaba sendo uma grande doideira. Então aqui você tem uma imagem bem estranha. Primeiro os indígenas, né, carecas, com cabelo assim do lado, bem diferente do que seriam os povos indígenas, né, originários aqui no Brasil. E você encontra também como se fosse um grande churrasco ali, as pessoas comendo carne, costela, né, sendo ali uma coisa bem bizarra e bem puxada para o bárbaro, correto? Não que você possa não achar normalmente bárbaro, mas não era assim que funcionava. Por quê? Bom, algumas desses grupos indígenas, eles faziam esse ritual de antropofagia, correto? A antropofagia ela não pode ser confundida com canibalismo. O canibalismo é comer carne da própria espécie. Então, um ser humano que come carne de outro ser humano, ele é um canibal. Se ele come para sobrevivência, se ele come por opção, tá? Se ele come porque geralmente é por sobrevivência, né? Porque ele quer comer, quer se alimentar, quer fazer parte da dieta. Isso é condenável, logicamente, tá? E entra no quesito canibalismo. Mas, se esse ato de comer a carne humana, né, um ser humano comendo carne de outro ser humano, com um contexto religioso por trás, nós não podemos mais chamar de canibalismo, porque ele não come para se alimentar, ele não come para sobreviver, ele come porque ele está fazendo um ritual religioso. E nós já conversamos que rituais religiosos não podem ser apontados como certos ou errados, porque a gente pode estranhar e não querer participar daquele determinado ritual, tá? Mas nesse ritual que a gente está comentando, ele era muito pertinente naquele momento. Então, como funcionava? Duas tribos em guerra, geralmente o soldado que perdia, o guerreiro que perdia essa batalha era capturado pela essa tribo e ele tinha a honra de servir num ritual antropofágico, ou seja, a carne dele seria consumida pelos inimigos que o capturaram. Por que a honra? Porque os inimigos acreditavam que dentro desses rituais, quando você comia a carne daquele soldado, daquele guerreiro, você pegaria as qualidades desse guerreiro. Né? Ele era valoroso, corajoso, forte, destemido e por aí vai. As pessoas que tivessem feito uso dessa carne também pegariam essas características. Então, se esse soldado fosse covarde, fosse medroso, fosse fraco, ele nunca seria escolhido para um ritual antropofágico, seria capturado, assassinado. Somente, né? Então era meio que fazia parte do jogo. Eles sabiam que ia funcionar dessa forma e dessa maneira. Se para nós, que a gente estuda sobre as culturas, o nosso intuito é estudar, analisar, né?
conhecer as culturas, e a gente já sabe o que é o etnocentrismo, e mesmo assim a nós causa um grande estranhamento, né, uma repulsa muito grande, ainda mais quando tu vê uma imagem bizarra dessa, né, o cara comendo ali um pedaço de costela humana. Tu imagina os europeus naquele momento, né, século XV, XVI, tendo que lidar com uma população indígena, né, algumas das populações indígenas que faziam uso desses rituais antropofágicos. Então você tem esse choque cultural muito grande em relação a europeus e populações indígenas. Outras coisas, bom, o acúmulo de bens versus a preguiça indígena. Infelizmente, até hoje em dia, muitas pessoas ainda fazem uso desse tipo de termo aos indígenas, como se fossem povos preguiçosos, né, que vivem só com o extremo necessário, etc. São culturas diferentes. Né? A nossa cultura é uma cultura de acumulação de bens, capitalista. Ela parte de outro princípio, né, e já muito antigo. Enquanto as populações indígenas nativas estão dentro de outro complexo cultural. E como a gente está falando que houve um choque por não haver respeito entre as culturas, nem admiração e nem entendimento, então fica no olhar europeu que os povos indígenas aqui eram preguiçosos, eram povos ainda, né, o estilo de vida deles não era um estilo de vida nada próximo em relação à ideia cultural europeia. E por último, essas religiões animistas, você pode considerar a proximidade com os animais. Por exemplo, você tem um grupo indígena chamado Arara, né? São os Araras. E Arara é um animal muito, muito bem quisto entre eles, né? Tem uma coisa em relação à divinização e etc. Tá? Então, só para mostrar que são coisas bem diferentes. A religião dos portugueses já era cristã, e não entra essa ideia dos animais aí no meio do caminho. Então eu peguei 3 características que confrontam as culturas dessa chegada, desde a chegada dos europeus, com o lidar com os indígenas. Tá? Então às vezes é um olhar exagerado, às vezes não é, mas mesmo assim identifica-se as diferenças e tem que saber como os portugueses vão lidar com elas, e logicamente se sentindo superiores e muitas das vezes acreditando que era necessário fazer uma intervenção cultural, né, nesses povos indígenas. Bom, então é mais ou menos isso. Então isso funcionou de 1500 a 1530. Tá? Porém, quando a gente chega ali em 1530, o comércio grandioso com o Oriente ele entra em decadência. Né? Você tem ali a atuação do Império Turco-Otomano também ali no meio, e todo o comércio que poderia ser feito por parte terrestre, saindo da Índia e indo para a Europa por parte terrestre, ele volta a acontecer, ele volta a ficar aquecido. Então Portugal começa a encontrar uma série de dificuldades, porque não está mais tão lucrativo assim pegar na fonte essas especiarias, fazer toda a viagem que demorava e, né, espalhar pela Europa a partir de Portugal. Então não estava mais tão lucrativo. Em contrapartida, aumenta um interesse estrangeiro aqui no Brasil. Aumenta os olhos dos estrangeiros no Brasil. Portugal vai ficando muito receoso, porque Portugal não está usando 100% o Brasil, mas também não quer perder. Né? É um brinquedo que ele não está brincando, mas ele não quer emprestar o brinquedo. É um exemplo aí que a gente pode tentar aproximar. Então, Portugal começa a visualizar e ver que o Brasil poderia dar lucro. Paralelo a esse momento, acontece isso aqui, ó. Metais preciosos na América Espanhola. Aqui, ó. Aqui. É quando os portugueses começam a ter acesso às informações referentes aos povos astecas, principalmente, né, recheados de ouro, e a Espanha tranquila, com o ouro da cabeça aos pés agora, né, já fazendo essa dominação, essa guerra contra os astecas que já visualizamos, né, aqui durante o 7º ano. Bom, então Portugal pensa, caramba, eu não posso perder o Brasil, não estou vendo metal precioso, mas tem na América, então pode ser que a gente tenha aqui no nosso território, e vou ocupar para não perder. Então tenho que ocupar o território brasileiro, que diz respeito à parte portuguesa,
para que então os estrangeiros não possam tomar posse desses locais e a gente ter problemas com esses estrangeiros depois. Então, dada a decadência do comércio com o Oriente, muita presença estrangeira no litoral brasileiro, descobre-se metal precioso na América, Portugal fala, bom, vou ocupar, vou conquistar, né? Preciso defender meu território, e aí sim, efetivamente começa a partir de 1530, quando Portugal abre um primeiro projeto, de fato, na mesa, abre um projeto para colonizar o Brasil. E esse projeto chama-se Capitanias Hereditárias. Bom, só que, de fato, não falaremos agora sobre ela. Esse intuito era apenas para mostrar um Brasil pré-colonial, só o iniciozinho da chegada dos portugueses, até de fato eles entenderem a necessidade de colonizar o território brasileiro. Aí entra capitanias hereditárias, depois governo geral, e a gente dá sequência no chamado Brasil Colônia. Bom, vou ficar por aqui. No nosso encontro logo mais vou mostrar o livro, marcar algumas coisinhas e a gente passa para a correção do praticando aprendizado e do aplicando conhecimento. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Bom, um grande beijo. Até a próxima.